Deus vai te abençoar, você crê? E nós vamos poder abençoar mais irmãos. Esse é o nosso desejo, viu? Esse é o nosso desejo, tá bom? Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo acerca dos nomes de Deus. Nós já vimos Elohim, né? Nós já vimos Elohim, vimos Jeová, amém? Glória, e vimos também Jeová Rafa. Foi isso? Esses três nomes, amém, pelo qual Deus também foi conhecido, foi invocado. Nós já vimos Elohim, Jeová e Jeová Rafa. Hoje nós vamos entrar num quarto nome também muito conhecido. Só que nesse quarto nome nós vamos usar um texto muito forte, muito interessante, no qual eu vou me deter um pouco fora do tema, analisando um texto, partindo para outro texto, para nós falarmos algo aqui interessantíssimo para cada um de nós. É culto de ensino, é culto de doutrina, amém? Então eu vou começar continuando o estudo, mas vou, dentro do texto que nós vamos ler, entrar em outra situação muito importante que eu considero para cada um de nós meditarmos, amém? Então, glória a Jesus. Abra a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo de número 17. Amém? Êxodo, capítulo 17. O negócio ficou bom aqui, rapaz. O pessoal fica no altar agora, não foi? Glória. Deus abençoe. Foi a mãe de Cláudia, foi isso? A mãe de Cláudia aqui doou aí, olha, essa benção, esse ventilador. E está ajudando bastante aqui, viu, irmão? Glória. Êxodo capítulo 17, quem achou, diga amém. A partir do versículo de número 8. Sentado como estão, peço apenas atenção ao texto, também evite a conversa paralela. Glória. Deus vai falar com a igreja. Tem um título aqui que diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? O Senhor é a minha bandeira. Amém? Jeová Nissi. Esse é o outro nome. Amém? O quarto nome. Vimos já Elohim, Jeová Rafa e agora Jeová Nissi.
A igreja pode repetir: o Senhor é a minha bandeira. Diga: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Pergunta ao teu irmão: qual é a tua bandeira? Aleluia. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Glória a Jesus. Feche teus olhos, peça para o papai falar com você. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa leitura. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra ao coração de cada vida aqui presente, e onde quer, meu Pai, que essa palavra chegar, ó Deus, onde quer que ela venha alcançar através das redes sociais, que o Senhor possa ministrar ao coração do teu povo. Ó Deus, não somente põe tua palavra em meus lábios para eu não falar de mim, mas que o Senhor possa falar por meu intermédio, e seja isso para a tua glória. A igreja diga amém. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, disse Moisés. Amém? O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. É a bandeira da igreja, o Senhor. É a nossa bandeira, o Senhor. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com Jesus. Amém? O nosso compromisso é com a proclamação do Evangelho. Não foi vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e dedes fruto, e o vosso fruto permaneça. Façamos a obra do Senhor. Levante essa bandeira comigo. Eu lembro que de forma profética, em certa ocasião, de uma forma profética, aleluia, Deus, Ele tomou um vaso e me entregou algo na mão e disse: levanta essa bandeira e marcha. Amém? E essa bandeira, irmãos, é a obra do Senhor. É o ministério, é a vocação, o chamado para proclamar o Evangelho de Jesus. Amém? E dentro do texto que nós lemos, eu quero falar um pouco dessa situação. Moisés, ele invocou: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E quando ele fez isso numa situação de guerra, numa situação de peleja, onde diz o texto bíblico que Amaleque, então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Aleluia. Os amalequitas, preste bem atenção nessa história que Deus vai falar com a igreja, viu? Os amalequitas, irmãos, eles não temeram marchar contra Israel. Israel havia saído do Egito, era uma nação no deserto em marcha. Amém? Irmãos, eram homens, mulheres, crianças, idosos. Amém? Tinha jovens, tinha, mas tinha criança. Aleluia. Tinha homens e mulheres, tinha, mas tinha idosos. Tinha mulheres, tinha, algumas com criança que mamava ainda, de peito. Algumas gestantes. Imagina, uma nação saiu em marcha pelo deserto. Amém? Sendo liberta do cativeiro egípcio. E você imagina uma situação, numa marcha, numa caminhada de quilômetros. Quem é que fica para trás, hein, irmãos? Os idosos. Eles andam com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma velocidade que os jovens, que os adultos. Não, os idosos, a marcha deles era mais lenta, a caminhada era mais lenta. As mulheres com as crianças, imagina as gestantes. Então, nessa marcha, irmãos, era necessário botar os homens mais fortes na frente, porque eles estavam por caminho que eles tinham que
desconhecido. E era preciso um reforço na frente. Amém? Porém, como eles estavam passando, a Bíblia não fala de eles montarem uma retaguarda. Não fala. Tanto que parece que o ataque dos amalequitas foi como que de surpresa. Diz assim: apenas que veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Veja só, escolhe homens. Por quê? Israel não tinha exército armado, nem preparado para uma guerra naquela situação. Eles acabaram de sair do cativeiro egípcio. Eram escravos, irmãos. E eles saem em marcha confiando em Deus, que estava os tirando do Egito. Josué teve a missão de mobilizar uma tropa na hora. Moisés diz: olha, estamos sendo atacados, escolhe homens aí e vai a peleja. O ataque, irmãos, o ataque foi na retaguarda. O ataque foi um ataque covarde. Preste bem atenção. Eu não vou me deter aí, porque eu quero avançar para outras coisas. Mas quando você vai ver Deus se irar e jurar exterminar a memória de Amaleque debaixo do céu, Deus se irou. Foi aqui que Deus vai fazer um juramento de fazer guerra contra Amaleque de geração a geração. Foi por causa desse ataque aqui de Amaleque contra Israel que Deus, depois que consolida Saul no reino, Deus dá uma ordem a Saul: levanta o exército e marcha contra os amalequitas, porque eu vou cumprir o meu juramento e vou fazer juízo contra os amalequitas pelo que eles fizeram quando vieram contra Israel, quando Israel saía do Egito no deserto. E atacaram crianças, olha, crianças, mulheres, gestantes, idosos, pegaram Israel pela retaguarda. E você sabe que naquele tempo, a lei que Deus ensinou aquele povo era o olho por olho, dente por dente. A legislação que veio com Moisés, a lei que veio com Moisés, veio com olho por olho e dente por dente. E Amaleque, o ataque dele foi contra crianças, mulheres e idosos, a retaguarda de Israel. O que é que Deus vai dizer a Saul? Não poupe ninguém. Não poupe as crianças, não poupe as mulheres, não poupe nem o gato, nem o boi, nem a ovelha. Extermina tudo de Amaleque, porque na sua ira Deus assim havia jurado. Amém? Preste atenção, nós sabemos a história de Saul. Não vou me deter. Saul não obedeceu a Deus, pelo que acabou rejeitado. Amém? Essa é a história de Saul. Porém, ali no ataque surpresa dos amalequitas, Josué ele vai sobressair como valente, como oficial, capitão, e ele vai liderar o ajudador de Moisés, o servidor de Moisés. Moisés diz para ele: olha, vê aí alguns homens aí e parte em defesa de Israel, parte na peleja, escolhe alguns homens. E aí Josué vai fazer um exército rapidamente e vai à peleja. Amém? Olha para mim, Josué poderia dizer assim: mas como? Eu não fui treinado para isso. Eu não sou soldado. Tu está mandando escolher alguns homens e sair em defesa, mas Israel estava sob ataque. Ah, mas eu não sou soldado. Ah, mas eu não sou oficial. Eu não sou general. Glória a Deus. Eu não sou general. Eu não sou capitão. Glória a Deus. Pega teu nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu já vou começar uma coisa aqui. Amém? Amém.
irmão está em apuros, está em ataque. Ataque inimigo. O inimigo ele ataca de várias formas, de várias maneiras, de todos os lados. Amém? Glória. Glória a Deus. Você pode ajudar o teu irmão. Você pode socorrer o teu irmão. Você pode sair em defesa do teu irmão. Olha para mim. Se o inimigo disparar um ataque contra um irmão teu em Cristo, você pode defender o teu irmão? Se o inimigo disparar um ataque contra a igreja, contra o ministério, contra a liderança da igreja, você pode defender a igreja? Primeira questão aqui: ataque surpresa do inimigo. Os amalequitas marcham contra Israel. Moisés tinha... Ninguém ali, irmão, ninguém era soldado treinado. Lembra que eram todos escravos lá no Egito? Tinha soldado. Ninguém ali sabia manusear armas. Nem tinham armas para manusear. Moisés: Josué, levanta, escolhe aí homens e defende Israel, ajuda, socorre o povo. Aí Josué vai sair a peleja. É interessante que não é colocado aqui como, de que jeito, com que. Se vira Josué, pega aí alguns homens, reúne os homens e sai da peleja em defesa de Israel. Senão os amalequitas vão acabar com o povo. A questão é: e a igreja? Hoje. E o teu irmão sobre ataque. E a tua igreja sobre ataque. E os ministérios sobre ataque. Quem se levanta para defender a igreja, para defender os ministérios, para defender os ungidos do Senhor, a liderança da igreja, ou mesmo o seu irmão que estiver sobre ataque? Porque parece que estamos vivendo o tempo, aleluia, que se o irmão estiver caindo, o outro empurra. E quem é que ajuda? Quem é que socorre? Quem é que defende o irmão? Olha para mim, eu sou pastor. Meu irmão, se você não defender o seu irmão, eu vou achar que você vai me defender? Se você não defender a tua igreja, tu acha que tu vai me defender? Glória a Deus. Glória. Mas por que Josué o fez? Porque era o povo de Deus. Porque Josué sabia que era o povo escolhido. Porque Josué sabia que Deus estava com o seu povo. E porque Josué fazia parte desse povo. Vamos lutar. E Josué saiu no combate, saiu a peleja. Contra um inimigo já experiente em saquear, em atacar, na covardia, pelos desertos. Note o texto seguinte. Diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Agora, olha Moisés, o líder. O povo está sob ataque, surpresa e covarde. Ele dá ordem a Josué: corre depressa, chama os homens e sai em defesa. E diz que Moisés vai para um lugar estratégico, em cima de um monte. Mas diz que enquanto Moisés ficava com seu bordão estendido,
Israel prevalecia. Olha que a peleja era reinda, viu? A peleja estava travada, meu irmão. E ele ficava lá, aí ele se cansava. Aí ia arriando os braços. Quando ele ia arriando os braços, aí Amaleque prevalecia contra Israel. Aí ele levantava os braços. Aí Israel se recuperava e começava a prevalecer. Aí ele cansava, arriava os braços. Aí Amaleque começava a vencer a peleja. A batalha estava travada. A peleja era reinda. Amém? Mas o que acontece aqui nessa peleja? Olha aqui, olha. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Quem é que está ajudando o seu líder? Quem é que está ajudando o seu líder? Aleluia. Porque estamos vivendo em época em que a gente só vê o povo responsabilizando os líderes, jogando a carga para os líderes, o peso por líder, e diz: o líder é tu, se vira tu. Glória. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que ali havia um só povo, um só Israel. Pergunta ao teu irmão: você é a igreja comigo? Você é a igreja comigo? Ou tu é a igreja sozinho, só você é a igreja? Não, nós somos igreja. A igreja somos nós. Não pode haver entre nós deslealdade. Não podemos pelejar uns contra os outros. Está errado, irmãos. Está errado. E é o que mais a gente está vendo. O inimigo colocando a igreja uns contra os outros. Ministério contra ministérios, pastores contra pastores, irmãos contra irmãos. E os irmãos estão cegos, estão desapercebidos. Aleluia. Não deixe Amaleque prevalecer. Não deixe Amaleque prevalecer. Segura nas mãos de Moisés. Ajuda Moisés. Dê as mãos ao seu líder. Ajuda o seu líder. Defenda o seu povo. Defenda a igreja. Defenda o povo de Deus. Defenda o seu irmão. Aleluia. Glória. Não caia no laço, na armadilha do diabo, irmãos. Porque está acontecendo isso, o povo está desapercebido. Aleluia. E diz que Arão e Uru ficaram um de um lado e o outro do outro. Olha só. Meu Deus da glória. Aleluia. Quem pode ficar do lado do teu irmão? Quem pode cobrir o teu irmão? Outro dia eu postei assim: olha, se tu é igreja e eu sou igreja, quem falar de você falou de mim. E quem falar de mim falou de você. E quando você se presta para falar do teu irmão, você está falando de você mesmo. Entende? E preste atenção. Entra nas redes sociais. Preste atenção. Aleluia. Depois do culto, em um grupinho ou outro, ou no WhatsApp, ou no Message, Jeová Nissi
é a minha bandeira e a tua. Jeová Nissi é a minha bandeira e a tua. Você faz parte de que exército? Você está de que lado? O povo de Deus é um só. A igreja do Senhor é uma só. Aleluia. É mesmo assim. Pastor, mas tem diversos ministérios. Oremos uns pelos outros. Oremos uns pelos outros, irmão. Mas se eu não puder orar, me colocar contra e falar mal, é que eu não vou fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Se você não pode orar, fecha a tua boca de uma vez. Glória a Deus. Se você não pode orar, fecha a tua boca de uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. Olha, ajudaram ele, deram condição para ele. Ajuda ele, põe uma pedra aqui, melhora aqui a situação para ele. A gente precisa dele. Ele tem que estar com a mão estendida. Pega aí o braço de um lado, eu pego do outro. Olha aí. Aí diz assim: puseram por debaixo dele, ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Ei, o teu líder pode confiar na tua ajuda? Irmãos, por que Deus mandou Gideão mandar voltar os covardes e os medrosos? Que volte os covardes, que volte os medrosos. Quando Pedro foi preso, tá lá, Pedro foi preso. O argumento estava contra a lei. Porque a estratégia do diabo, amém, é botar o povo contra a lei para pela lei crescer em cima do povo. Você está entendendo? E aí foi proibido os apóstolos de pregar o evangelho. Pedro continuou pregando, aí prenderam. O homem está preso. E a igreja estava onde? A igreja estava orando. A igreja estava orando. A igreja estava orando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lembra de Daniel? Foi preso. O que é que fizeram? Fizeram um arrumadinho lá na lei e botaram ele contra a lei. Foi ou não foi? Fizeram uma lei lá para pegarem ele contra a lei. E aí está preso, olha. Tem um decreto aqui do rei e você não está obedecendo. Está preso. A questão é, quando o anticristo se levantar, olha para mim, não vai ser muito diferente não. Vai seguir essas estratégias. Eu quero saber de que lado você vai ficar. Eita. É forte, né? Mas é uma meditação que temos que fazer. Porque é muito fácil, irmãos. É muito fácil ser crente nominal, ser igreja de banco. Mas na prática, em espírito e em verdade, você começa sendo igreja na maneira que você se relaciona com Deus e na maneira que você se relaciona com seu irmão. Aleluia. Vamos lá. Disse Moisés: mudou aqui a folha. E Josué
Então desbaratou Amaleque a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Preste bem atenção. De quem é a peleja? A peleja é do Senhor. De quem é a guerra? A guerra é do Senhor. Preste atenção. Mas quem travou a batalha? Josué. E os soldados que ele arrumou na hora, levantou na hora, e Moisés com o cajado, e Arão e Hur. Irmão, está escrito que nós somos soldados do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aquele que foi alistado nesse exército não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha, todos nós chegamos de alguma forma na presença do Senhor. E quando nós chegamos, Deus nos recebeu. Deus, Ele nos acolhe. Deus, Ele nos trata. Deus, Ele nos sara. Amém? Mas Deus também, Ele nos fortalece. Ele também nos ensina. Ele também nos treina. Ele também nos capacita. Aleluia, glória a Deus. Para irmos e fazermos a sua obra. Só que precisamos ter a visão de unidade. A visão de unidade. De que lado, a quem nós pertencemos, de que lado nós estamos. Quando Jesus tinha um plano de salvação para Samaria, Jesus tinha um plano de salvação para os samaritanos. Aí chega Pedro e Tiago, porque foram contrariados. Os samaritanos contrariaram eles, negaram pão e água para Jesus. E eles vão lá e dizem: Senhor, permita-nos fazer uma oração para que caia fogo do céu na cabeça deles. Aí olha a pergunta: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Pergunta, teu irmão: você sabe de que lado você pertence? Você sabe qual lado que você está? Quem tiver do lado de Jesus tem que estar do lado do irmão. Quem tiver do lado de Jesus tem que estar do lado da igreja. Quem tiver com Jesus tem que estar do lado da liderança da igreja. Rebelde é o diabo. Rebelião fez Satanás no céu. Não podemos deixar que o inimigo nos coloque uns contra os outros. Não caia na cilada de ser colocado contra o teu irmão ou contra a tua irmã. Mas ele errou, mas ele fez, mas ela falou. Ore pelo teu irmão e ore pela tua irmã. Que a disposição, aleluia, que muitos têm de falar mal do irmão da igreja, tenha para orar. Tenha para orar. Aleluia. Glória. Me ajude a defender. Por quê? Porque a gente é do exército de Jesus, irmão. Nós somos o povo de Deus. O Senhor é a nossa bandeira. A minha bandeira é a mesma tua. A tua bandeira é a minha bandeira. Ou o Senhor não é a tua bandeira? Ou a tua bandeira não é o Senhor? Então nós temos que aprender a nos defender uns aos outros, a guerrearmos um pelos outros, a lutarmos um pelos outros. E nós temos que aprender, olha, a não cair na cilada do diabo.
para não se levantar contra o irmão, não falar mal do irmão, não acusar o irmão. Ele pode ter errado, pode. A Bíblia diz quem é que não erra. É verdade ou não é? Que fulano fez isso comigo, falou isso de mim. Ah, mas tu nunca falasse um dedinho de ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É, papai. Aí a gente tem que vigiar, irmãos. Porque é isso que o inimigo quer. Aleluia. E Jesus ele disse, um reino dividido ele não vai adiante, ele não prospera. Mas ele falou isso em relação ao inimigo. O inimigo ele já está perdido, ele já está condenado. Mas a igreja do Senhor vai subir vitoriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. A igreja vai subir santa e vitoriosa. Aí olha para mim, aí vocês acham que essa palavra é minha? Ou não é o Espírito Santo bradando para a igreja? Vigia, crente, vigia, irmão, vigia, irmã. Nós somos um povo só, estamos todos do mesmo lado. Jesus é a nossa bandeira. O nosso Salvador é um só, o nosso Senhor é um só. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Não está escrito um só Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha, às vezes o problema é falta de oração mesmo. Porque quando a gente está descendo, irmão, se desvaziando de si, do eu, se humilhando, nós nos enchemos de Deus. Quando nos enchemos de Deus, aí o Espírito é um só. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Agora, se você estiver na carne, como é que vai funcionar? Não vai funcionar. Se você estiver no seu eu, como é que vai funcionar? Não vai funcionar. Mas se todos nós estivermos no Espírito, amém? Temos que estar no Espírito. E aí, uma coisa, por isso que eu disse que o próximo nome era Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Porém, esse texto ele é muito forte. Porque nós vamos ver Arão e Hur ajudando Moisés. Nós vamos ver Josué reunir os homens, sair a peleja em defesa de Israel. Os homens em defesa de Israel. Ei, quem está em defesa da igreja do Senhor? Quem sai em defesa do seu irmão? Quem defende o seu irmão, quando o outro chegar falando, ei, irmão, vigia, vamos orar pelo irmão. Mas o assunto aqui não leva adiante não, senão vai piorar o negócio. Vai distorcer, vamos orar pelo irmão? Por isso que dizem que toda fofoca ela tem fim quando ela chega num crente de verdade. Glória a Deus. Porque um crente de verdade ele não leva a fofoca adiante não, morre nele. Ui. Morre nele. Chegou nele e não vai mais adiante. Parou em mim aqui esse negócio. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Por isso é importante a gente saber de que lado nós estamos. Para a gente não se deixar ser instrumento na mão do inimigo. Sem saber. Amém? Outro dia, eu não lembro, faz um tempo aí, essa questão aqui da ajuda que Moisés teve, me lembra outra situação. Eu procurei aqui antes de vir para a palavra, quando eu vi que a gente ia cair nesse texto. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21. Dá tempo, temos 5 minutos. 2 Samuel capítulo 21. Aleluia, glória
Olha aí. Versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, olha aí, verso 17. Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Você está vendo aqui uma coisa que aconteceu? Davi, ele ficou conhecido porque matou Golias. Quando ainda garoto, ele lutou contra o gigante e derrubou o gigante. Amém? Agora já rei, ele continuava um soldado valente e saiu numa peleja e diz que um gigante quase matou ele. Ele foi socorrido pelos seus homens. Veio Abissai e pelejou contra aquele gigante e derrotou o gigante que quase matava Davi. E aí os homens de Davi se reuniram e disseram: ei Davi, olha, tu não vai mais sair a peleja com a gente não, né? Fica lá e deixa que quem vai guerrear isso aqui é a gente. Tu apenas comanda, tu apenas dá a ordem aí. Interessante, né? Mas em defesa do seu líder. Porque, irmãos, líder, eu vou botar qualquer um. Vou dizer um líder de um grupo, um líder de um departamento. Aí o gigante se levanta contra ele e vai pelejar contra ele. Irmãos, o que a gente tem visto é como tem crente, irmão, que muda de lado rapidinho. Olha, se Satanás está fazendo isso, ele está em pecado. Se Satanás está fazendo isso, alguma coisa ele está errada na vida dele. E o camarada, de vez de ajudar o seu líder, já se volta contra o líder. Quando o líder está enfrentando um gigante. Aí, uma vez, eu estava dizendo para um irmão, foi um irmão que estava capinando lá o terreno da igreja. Aí eu estava dizendo para ele assim, vou encerrar com essa história, o tempo avançou. Olha, aí eu acho que eu já contei aqui. Eu estava dizendo para ele assim: irmão, tu já reparou que as pessoas dizem assim, não, ninguém que se decepciona com o inimigo, só se decepciona com o amigo. Aí quando o amigo decepciona, aí, meu amigo, eu não esperava isso do meu, logo você, o meu melhor, em quem eu confiava. Aí esse que era o melhor amigo já fica como o pior inimigo, por causa da falha que cometeu com um amigo. Aí eu disse assim para o irmão: olha, irmão, eu não sou inimigo de ninguém, mas eu não quero ser melhor amigo de ninguém. Porque no dia que eu errar com você, eu vou ser o que para você? Então a gente tem que avaliar o nosso conceito de amizade. O que é ser amigo, de fato. Jesus é nosso amigo. Glória a Deus. Presta atenção. Quem crê aqui que Jesus é teu amigo? Ei, tu erra com Jesus? Tu erra com Jesus, tu falha com Jesus, e Jesus deixa de ser seu amigo? Aleluia. Glória a Deus.
Meu irmão falou comigo, vou sair da igreja. Irmão, acontece, viu? Ah não, tá evangelizando, a pessoa quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus. Aí você faz parte de qual igreja? Daquela ali eu não vou não, porque aquela ali tem fulano que... Oxê. E no céu, como é que vai ser o negócio? Aí vai ser, no céu vai estar separado, é? Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Então, irmãos, olha, nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Em Cristo nós somos um. E foi essa a oração de Jesus. Quando, Senhor, eles estiverem em mim e eu neles. Quando formos um, o mundo saberá que tu me enviaste. Quando formos um em Cristo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Como um irmão de sangue, como um irmão na carne. Não é porque você possa se desentender com ele, não é porque você possa discordar dele, seu irmão na carne, que ele vai deixar de ser seu irmão. E porque em Cristo quer deixar de ser irmão? Não. Por isso nós precisamos, a igreja precisa se unir mais, ajudar-nos mais uns aos outros, defendermos mais uns aos outros, apoiarmos. Eu não estou falando aqui defender erro de ninguém, não estou falando defender pecado, não. Estou falando defender o irmão. Preste atenção. Se teu filho faz um erro, comete um erro, amém? Aí foi na rua, foi na escola, amém? Tu vai deixar outra mãe ou outro pai corrigir o teu filho? Quem corrige teu filho é você, não é? Tu vai deixar um outro pai ou outra mãe dar uma correção nele, dar um tapinha nele, vai deixar? Ei, é meu filho, quem corrige ele sou eu. É verdade ou não é? Aleluia. Amém? É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de encobrir erro, não. Entendeu? Errou. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Amém? E cada um paga a consequência do seu erro. Amém? Não estou falando aqui em ser cúmplice de pecado. Não estou falando disso, não. Mas eu estou falando de ser irmão. Ei, ele errou, mas ele é meu irmão. Ele errou, mas Jesus deu a vida por ele. Ele errou, mas tem salvação, tem jeito para ele, tem conserto para ele. Aí, ele errou e atirar ele no inferno, né? E dar ele para Satanás, toma Satanás, é teu. Ele errou. Não. É socorrer e ajudar também o seu irmão nas fraquezas dele, no erro dele. É orar por ele. É orar por ele. Não estou falando aqui de aceitar erro, de encobrir erro, não. Mas eu estou falando da relação de irmão, irmão. Que, meu Deus do céu. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí a gente precisa nos ajudar mais um no outro. O erro, fulano tropeçou ali, caiu, meu Deus. Vamos jejuar pelo nosso irmão. Vamos orar pelo nosso irmão. Jesus, não deixa ele se desviar. Jesus, não deixa ele ir para o mundo. Fulano errou, abraça ele, meu irmão. Jesus te ama, eu te amo também. Não sai da presença de Deus, não.
Mas o que a gente vê é assim que tu é crente, tá fazendo o que na igreja? E ouvir isso dos próprios irmãos. Pergunta aí ao teu irmão, tu é meu irmão? Pergunta, tu é meu irmão mesmo? É algo para se meditar ou não é? É algo para refletir ou não é? Temos que reavaliar o nosso conceito de igreja e de irmãos. Precisamos nos unir mais, nos ajudar mais e pelejar um pelo outro, defender um ao outro, porque Jesus não desistiu de nós. Ele foi até o fim. Amém? Enquanto a vida ainda há esperança. Porque se eu não acreditar que meu irmão que falar comigo tem jeito para ele, irmão, eu nunca mais vou pregar lá fora. Eu vou pregar lá fora para quem? Se eu não acreditar que aquele que deu início à obra em você é fiel para completar. Eu acredito que aquele que deu início à obra em você é fiel para completar. Amém? Vamos ficar de pé, o tempo estourou, vamos ficar por aqui. Medite nisso.